Iniciamos, né? Estou vendo aqui que já tem até colega participando. Bem, boa noite a todos. Sou Marcos Machado, presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Estamos aqui hoje com a presença da doutora Daniele, nossa diretora tesoureira, doutora Luciana Caneto, a doutora Vanessa Mateus, doutora Maria Domitila, e estamos tratando de um tema hoje extremamente importante para o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, e, claro, para toda a sociedade, que é uma campanha do Tribunal de Justiça de São Paulo e a Associação de Magistrados Brasileiros, Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Essa campanha, logo que foi lançada ao Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, procurou abraçar, porque não se trata apenas de uma questão farmacêutica, muito pelo contrário, é uma questão social, e entendemos que era fundamental a participação das farmácias e o comprometimento e o empenho dos farmacêuticos para que essa campanha desse certo. Temos participado, temos feito alguns outros eventos, já lançamos a campanha, inclusive, com vídeos, a doutora Luciana já gravou, já colocou nas redes sociais nossas, e para nós é um prazer muito grande receber a doutora Domitila, a doutora Vanessa aqui hoje para participar conosco. Como o assunto trata-se de violência doméstica, mas focando aí na questão da mulher, eu, como presidente, achei muito importante que estivessem presentes aqui a doutora Daniele, a doutora Luciana, para representar a categoria farmacêutica, que é composta, na sua maior parte, por mulheres que exercem a profissão. Então, eu vou deixar que elas toquem, que elas façam essa live junto com as doutoras, para que a categoria entenda a importância dessa campanha. Então, doutora Luciana, doutora Daniele, muito obrigado por aceitarem participar. Gostaria que vocês, juntas, fizessem essa live da melhor maneira possível e dada a importância que tem para a sociedade e para a profissão farmacêutica. Então, quero desejar aí uma boa noite a vocês, um bom evento. Doutora Maria Domitila, muito obrigado por estar conosco. Doutora Vanessa, muito obrigado e bom evento para vocês. Boa palestra. Obrigado, Doutor gente. Marcos. Doutor Marcos, boa noite. Obrigada pelas palavras. Realmente, a gente é que agradece, né, de ter tido essa oportunidade de estar engajado nessa campanha. Quero também desejar boa noite para a doutora Daniele, para a doutora Domitila, para a doutora Vanessa, para todos os que nos assistem, nos acompanham pelo canal do YouTube do CRF São Paulo. E quero dizer que é uma honra, né, receber essas duas juízas, a doutora Domitila, a doutora Vanessa, aqui conosco, e dizer, né, que para o CRF é uma satisfação estar engajada na campanha Sinal Vermelho e saber que as farmácias foram escolhidas pela seriedade que representam para a sociedade, pelo acolhimento, por ser um espaço que, de fato, as pessoas confiam, né, nas pessoas que estão lá. A gente sabe que isso é um reconhecimento e para nós é muito importante esse reconhecimento profissional. E a gente não poderia ficar de fora, de fato, nesse momento tão importante na pandemia, no caso do aumento, né, do feminicídio, da violência doméstica. A gente nunca imaginou fazer uma parceria aí nesse sentido, mas é com grande prazer que a gente recebe e acolhe essa campanha. Eu quero iniciar, antes de passar a palavra para a doutora Daniele Marini, eu queria iniciar apresentando um pouco vocês duas, né, para que todos saibam com quem a gente está conversando, o que vocês duas representam nessa campanha. Então, a doutora Vanessa Mateus, ela é juíza de Direito no estado de São Paulo desde 2000 e ingressou na carreira pelo concurso 173. É titular da 8ª Vara Civil do Fórum João Mendes e responsável pela instalação do primeiro juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher. Primeira juíza eleita presidente na história da APAMAGES, meus parabéns, a qual é associada desde 2000 e já ocupou o cargo de tesoureira no biênio 2014-2015. Tomou posse na carreira de magistrada como substituta em Casa Branca. Passou ainda pelas comarcas de Santos, Eldorado Paulista, Cruzeiro, antes de assumir aqui na capital. Então, seja muito bem-vinda, doutora Vanessa. Obrigada, doutora. Eu que agradeço o convite. Para nós é uma honra vir falar sobre essa campanha aqui na casa de vocês. Obrigada.
doutora Domitila, seja muito bem-vinda, é uma honra recebê-la também, a doutora Maria Domitila Prado Mansur, ela é juíza titular da 16ª Vara Criminal da capital e anexo Sanctives, é assim que fala? Crimes contra infante, idoso, pessoa com deficiência e vítimas de tráfico interno de pessoas, é conselheira da FAMAGE e diretora da Associação dos Magistrados Brasileiros Mulheres. Parabéns, doutora. Além disso, ela é colaboradora da Comesp, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJ São Paulo. Também representa o TJ São Paulo no grupo de trabalho instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, que visa elaborar propostas emergenciais de prevenção e contenção de casos de violência doméstica e familiar durante o isolamento social em decorrência da pandemia do Covid-19. Então, sejam muito bem-vindas, mais uma vez, lembrando que essa campanha é uma iniciativa do CNJ, em parceria com a AMB, correto? Então, passo a palavra agora para a doutora Daniele, que ela vai fazer uma contextualização da nossa live, e depois nós vamos ter muito prazer em ouvi-las, para que a gente possa, de fato, né, aumentar a capilaridade das farmácias e poder ajudar, né, nesse tema tão importante e tão solidário às mulheres que sofrem violência. Muito obrigada. Primeiramente, boa noite, doutor Marcos, obrigado pela confiança. Lu, sempre prazer estar junto contigo, doutora Vanessa, doutora Domitila, é um prazer enorme tê-las na nossa casa, conversando com os nossos farmacêuticos. Eu acho que é um momento único, um momento de união, de forças para um assunto de tamanha importância, né? Só quem vivenciou e quem passa por próximo que consegue entender a importância dessa ação comandada por vocês. E eu fui estudar alguns números, como boa professora, a gente quer sempre se contextualizar. E realmente eu fiquei assustada com o número de casos de violência doméstica, né? Nós passamos aí de 2010 a 2017 para mais de 1 milhão de casos, um número extremamente alto. E, além disso, quando você pega no período de pandemia, nós tivemos estados que tiveram um aumento de 258%, mas eu vou deixar esses números para a doutora Vanessa trabalhar, até porque realmente eu fiquei com sérias dúvidas, eu vou aprender muito contigo, porque tem vários locais que apresentam números diferentes, mas a gente percebe pelos índices que estão sendo apresentados que ocorreu o aumento durante o período de pandemia, o que já era esperado, que não só foi no país, mas não foi só no Brasil, mas tivemos índices também de aumento na Itália, e devido a inúmeros fatores. Então, eu gostaria muito de ouvi-la a respeito disso, mas antes eu queria fazer um agradecimento pelo material que foi elaborado, material elaborado para as mulheres contra a violência doméstica. Eu, enquanto mulher, gostaria de agradecer, e me teve um dado ali que me chamou muita atenção, e eu falei assim, olha, conseguiram pensar nos mínimos detalhes. Então, impedir que a mulher lave as mãos, ou use sabonete e álcool em gel, ou disseminar informações erradas sobre o Covid e o isolamento como forma de controle, e não permitir a comunicação com os familiares por redes sociais, hoje também é considerado atos de violência contra a mulher. Eu achei isso fantástico, que você consegue abranger todos os aspectos. Doutora Vanessa, doutora Domitila, mais uma vez, gratidão. Eu vou abrir a palavra para vocês, mas antes de eu abrir, vamos passar o vídeo de lançamento da campanha. Dani, você me permite quebrar o gelo um pouco? Eu esqueci de falar na minha fala, eu acho que é muito importante, né? Porque nós temos uma farmacêutica que deixou um legado para a gente, que é a Maria da Penha. Então, eu acho que as farmácias estão fazendo jus ao legado que ela deixou, e para nós é uma honra, né, ter essa farmácia, saber que a Maria da Penha tinha a profissão de farmacêutica, e acho que tem tudo a ver, né, e parece que a história anda e acaba retomando todo o contexto. Então, meu agradecimento aqui por essa mulher lutadora, farmacêutica, que iniciou, né, essa voz contra a violência, que é a Maria da Penha. Muito obrigada.
Só quem teve o prazer de conhecer a doutora Maria da Penha pessoalmente sabe a energia que aquela mulher tem. Ela é fantástica. Então, enquanto mulher, também é uma honra tê-la na nossa categoria. Vou compartilhar o vídeo de lançamento e depois a gente abre a palavra para a doutora Vanessa. Sou Renata Gil, presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e juntamente com o Conselho Nacional de Justiça, lançamos a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Esta campanha é importante porque notamos que durante a pandemia, os casos de violência contra a mulher aumentaram em quase 50% pelo país. Por uma questão de solidariedade, precisamos ajudar essas mulheres que ficam confinadas em suas residências com seus agressores. E por que escolhemos as farmácias? Porque as farmácias são ambientes conhecidos, locais neutros e amistosos. Quando a mulher procurar você, atendente no farmacêutico, com este sinal, mantenha a calma, conduza a uma sala reservada e disque 190. Chame a polícia militar. Caso a mulher sinta necessidade de deixar o local, basta que você anote o seu endereço e o seu nome completo. Você, farmacêutico ou atendente, não tem responsabilidade de figurar como testemunha da ocorrência. Você é apenas comunicante. Por questão de solidariedade, de responsabilidade social, se engaje nessa campanha conosco. Excelente o vídeo. E, doutora Vanessa, gostaria de passar a palavra para você. Vou desmutar, porque eu tinha mutado por causa do vídeo. Eu quero, primeiro de tudo, agradecer esse convite e agradecer o engajamento dos farmacêuticos e das farmácias nessa campanha. Essa campanha ela tem um contexto aqui dentro da pandemia, ela tem um motivo pelo qual ela surgiu. Quando a pandemia começou, os números de violência doméstica são sempre muito subnotificados. Eu lembro quando eu instalei o juizado de violência doméstica aqui, junto com a Domitila era da assessoria do tribunal, e eu era a juíza responsável por instalar, então a gente trabalha junto nesse assunto há muitos anos, né, Domitila? Eu lembro que quando eu instalei, um dos questionamentos que houve aqui em São Paulo foi isso, mas nós não temos números suficientes para instalar um juizado só sobre violência doméstica, nós não temos processos suficientes. A gente fez um levantamento, tem 30 processos em São Paulo. Óbvio que esse número era reprimido, era uma violência subnotificada, não catalogada, não indexada. Ao final de 2 anos, a gente tinha 8 mil processos, 6 a 8 mil processos em andamento. Hoje a gente tem vários juizados pela capital inteira, todos eles com milhares de processos em andamento. Então, os números da violência doméstica são sempre números muito difíceis da gente acompanhar. Então, a gente acompanha isso tudo pela característica das notificações, pelos números de pedidos de medida protetiva, pelos atos que são praticados dentro dos processos. Então, são números muito delicados de se trabalhar. E quando se começou a pandemia, notou-se que havia uma diminuição dos pedidos de medida protetiva e uma diminuição dos registros, do registro de lesões e ameaças. E aquele dado era curioso, porque a gente aumentava a permanência das pessoas em casa, a gente começou a aumentar o desemprego, aumentar as dificuldades financeiras, aumentar o convívio, aumentar os problemas e diminuir as notificações. Só que o número de mortos não mentia. Não tinha como esconder, os corpos não tinham como ser escondidos. E os números de mortos, de feminicídios, de mulheres mortas dentro de casa, por mortes violentas dentro de casa, começou a aumentar. Óbvio que esse tempo de medição foi muito curto no início, hoje a gente já tem um tempo maior para medir, hoje a gente tem um aumento em torno de 23% dos feminicídios, das mortes violentas dentro de casa, comparadas com o mesmo período do ano passado. Então, alguma coisa indicava para uma descompensação. Como é que os números de ameaças e lesões diminuíam e o número de mortes aumentava?
E começou a se descobrir que havia muito mais relatos em redes sociais. Olha que curioso. Uma empresa especializada em pesquisa de comentários em redes sociais começou a levantar, fazer o levantamento do número de denúncias de pessoas que mencionavam nas redes sociais brigas domésticas, ou pessoas que reclamavam, ou pessoas que diziam que estavam ouvindo brigas ao lado de casa, etc. Então começou a se descobrir que o que se estava diminuindo era a possibilidade da denúncia. As mulheres não conseguiam sair de casa para fazer as denúncias. Elas estavam dentro de casa com os agressores e sem possibilidade. Os fóruns fechados, o Ministério Público fechado, as delegacias num regime de plantão diferenciado. Então, era difícil fazer denúncia, as mulheres não tinham onde denunciar, mas estavam sofrendo a violência. Então, o que se pensou? Era necessário, se a gente tinha uma redução no número de pedidos, uma redução no número de denúncias, mas um aumento no número de mortes, um aumento no número da violência, a gente precisava, qual era o problema? Era a denúncia, precisava de um canal diverso para que essas mulheres pudessem denunciar. E se pensou nas farmácias. Por que as farmácias? Exatamente por conta do que a doutora Luciana falou no início. É um ambiente onde as pessoas são acolhidas. É um ambiente que está sempre aberto, é um ambiente que inspira uma segurança, inspira uma questão de cuidado com a saúde, de cuidado com a vida. E as farmácias estavam abertas. As farmácias tinham autorização para trabalhar desde sempre, para estarem abertas desde sempre. As farmácias têm profissionais qualificados na área da saúde. As farmácias têm condição de fazer esse acolhimento. E as farmácias estão espalhadas por todo o país. As farmácias estão nos menores centros, as farmácias estão presentes. Então, se pensou na farmácia por conta disso, por conta da sua capilaridade, por conta da confiança que ela inspira, por conta da facilidade também de você ter um pretexto. Toda mulher tem um pretexto para ir a uma farmácia. Então, se pensou, e aí a Domitila participou muito da origem disso, é uma ideia que a Domitila trouxe de fora, de outro país em que fazia isso. A Domitila depois vai falar como tudo isso surgiu e como isso está espalhado no Brasil inteiro, mas a ideia foi essa, que as farmácias participassem disso, que as mulheres na farmácia se sentissem seguras para acionar a ajuda, para acionar alguém que pudesse socorrer. Então, o que se pensou? Um sinal muito fácil de ser feito, um sinal vermelho na mão, que pode ser feito com um batom, pode ser feito com um esmalte, pode ser feito com uma caneta, e que simplesmente a existência desse sinal alertasse o profissional da saúde, da área da saúde, e ele fosse orientado a acionar a polícia militar. Isso tudo foi feito de forma muito rápida, então não houve tempo de acionar todos os atores participantes disso num primeiro momento, mas a campanha se espalhou como pólvora. Em todos os lugares, eu falei para a Domitila, eu fiquei super feliz, no primeiro dia que a Renata Gil, que é a nossa presidente da MB, lançou a campanha, no mesmo dia à tarde, eu recebi 2 vezes o vídeo em grupos que não tinham nada a ver com a magistratura. Eu recebi no grupo de escola e recebi no grupo do prédio. Falei, olha que lindo, isso está espalhando, as pessoas estão realmente dispostas a divulgar isso. Então, hoje é essa a nossa preocupação, atingir as farmácias, porque no início foi feito só com as grandes redes, porque era a maior facilidade para se comunicar. E hoje a nossa ideia é espalhar isso aos 4 cantos, para que todos os farmacêuticos, todos os atendentes estejam preparados. E aí, eu acho importante a Domitila falar como está sendo isso feito no Brasil inteiro, mas a participação das farmácias foi uma grata surpresa, porque nós imaginávamos que seria muito difícil essa comunicação com os farmacêuticos e com os atendentes, mas ela não foi. As farmácias agiram prontamente, as farmácias imediatamente entenderam o que estava acontecendo, imediatamente começaram a acionar a polícia quando foram acionadas. Isso deu um resultado. A Adriana, nossa colega do Rio de Janeiro, uma vez falou para a Domitila, né, Domitila, que só uma farmácia fez 5 atendimentos num único dia. Isso é uma enormidade. É lógico que a gente lamenta esse número, a gente lamenta que 5 pessoas tenham comparecido num único lugar para acionar ajuda. Mas, por outro lado, mostra o quanto as pessoas se engajaram e participaram.
Então, houve uma participação. Juízes, eu estou vendo a nossa Marcela, tão querida aqui participando, a Tereza Kodama participando também, que é uma amiga de toda hora, mas a gente participa, a gente atua depois que essa denúncia vira processo. A farmácia, não. A farmácia, ela vai atuar no momento da denúncia, no momento do desespero, no momento em que se precisa acionar. Então, para nós tem sido, a participação das farmácias tem sido uma ideia, mostrou que a ideia foi muito acertada, as farmácias estão participando de forma muito eficiente, de forma a auxiliar muito. E eu sei que a gente está aqui para falar da campanha, mas eu acho que a gente não pode ignorar questionamentos quando são feitos. A gente tem que aceitar as críticas e tem que acolhê-las para entender. Não é que a gente está mais preocupado com a violência que atinge as mulheres do que com a violência que atinge os homens. Não é isso. É que a violência que atinge a mulher é uma violência praticada dentro de casa. A violência, de uma forma geral, ela é combatida pelos agentes da segurança, pelas secretarias, pelo Estado, pelo governo, pela União, pelas guardas. A violência dentro de casa não é. A violência dentro de casa ela é muito silenciosa e ela precisa de uma voz, ela precisa ser amplificada. E ela é uma violência cometida em muita desvantagem, porque ninguém espera ser morto pelo companheiro, ninguém espera ser morto pelo pai de seus filhos, ninguém toma cuidados em relação a isso, ninguém espera ser morto pela pessoa que mais confia. Então, ela é uma violência muito desigual, que ela precisa de um olhar mais atento e ela precisa de uma voz para ser exposta. Ela é muito mais difícil de ser denunciada. Então, isso eu vou falar muito rapidamente, porque eu acho que aqui o nosso foco é a campanha, mas a gente está aberto para qualquer questionamento e para qualquer dúvida que possa surgir aqui. Acho que já falei demais, vou devolver a palavra, mas estou aqui à disposição. Nós vamos ter muito tempo para conversar, mas antes de ir para a Luciana, eu só queria pegar um gancho nessa sua fala. Nós somos contra a violência com professores, que nós estamos vendo, contra a violência contra as mulheres, e trazer à tona a campanha contra a violência da mulher é notório porque a mulher está muito exposta, e ela acaba ficando tão vulnerável naquela situação que ela não sente nem que ela está sendo violentada. Porque a violência não é só física, ela é uma violência psicológica, mas ela vai indo aos pouquinhos, que ela vai se adaptando com aquela situação. E chega a um ponto que é onde a gente atinge a violência mesmo física. Então, é importante a gente conversar, não só da violência contra os homens, como estão colocando bastante, mas agora, esse momento, a gente está focado na violência contra a mulher. E o sinal vermelho, como a doutora disse, a doutora Vanessa, não necessariamente precisa ser um sinal, né? Vermelho, pode ser um sinal de qualquer outra cor. Então, o farmacêutico tem que ficar atento. A campanha é o sinal vermelho, mas pode ser que uma pessoa chegue com o sinal de outra cor, pedindo essa ajuda. A gente tem uma notícia, doutora Daniele, que teve uma pessoa que compareceu e fez simplesmente o sinal com a mão, sem marcar nada, e imediatamente foi atendida. Se compreendeu que sinal era esse. Fantástico. Lúcia, o microfone está fechado. Me desculpe. Doutora Vanessa, parabéns pela explanação, excelente, acho que é tudo que a gente queria ouvir, mas eu fiquei aqui pensando, porque tem alguns colegas, apesar do número grande de farmácias que aderiram e do grande sucesso que tem sido, a gente ainda tem farmacêuticos e atendentes que, às vezes, se intimidam um pouco, né? Qual é a minha responsabilidade, né? O que pode acontecer para mim? Será que esse parceiro, né, no caso, violento, se ele descobrir que fui eu, qual é a minha responsabilidade perante, né, a partir do momento que eu ligo no 190, qual é a minha responsabilidade, né? O que eu posso temer ou não preciso temer, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque é importante que todos tenham um entendimento para que a gente tenha mais pessoas aderindo na campanha. Eu vou passar essa bola para a Domitila, porque foi a Domitila que participou da elaboração do Manual de Farmácia, mas eu achei importantíssima essa sua pergunta, para a gente deixar muito claro, nenhuma responsabilidade da pessoa que faz o atendimento. Ele não precisa sequer não servirá sequer como testemunha na hora de lavrar o inquérito.
mas eu acho que a Domitila participou da elaboração do Manual das Farmácias, eu acho que a Domitila trata desse assunto com mais excelência. Muito obrigada, Vanessa, minha amiga de longo tempo e agora presidente da FAMAGE, nossa primeira mulher presidente da nossa associação. Doutoras Luciana e Daniela, é um prazer. A Vanessa já disse que é um prazer para nós estar na casa de vocês e cumprimento também todos e todas que estão nos acompanhando, já agradecendo a participação do Conselho Regional de Farmácia. Como a Vanessa disse, nós identificamos ao início da pandemia que havia uma dificuldade muito grande das mulheres em notificar e levar ao conhecimento do sistema de justiça a violência que estavam sentindo. Então, se por um lado o Fórum Brasileiro de Segurança Pública identificou o aumento de feminicídios e também das chamadas a 190, nós também identificamos nos nossos fóruns que os números não estavam de acordo com o esperado. As notificações diminuíram. E assim, nós tivemos a ideia de procurar uma outra forma de a mulher denunciar essa violência sofrida. E pensamos, sim, na farmácia, inspiradas em outras campanhas e ações desenvolvidas pelo mundo. A França desenvolveu uma campanha similar, a Argentina também, Portugal, em conversa com colegas de outros países, pedir sugestões, nós conversamos muito em como atingir as nossas vítimas. Em alguns países nós usamos o termo sobreviventes, que realmente é uma violência muito exacerbada, e uma juíza da Índia deu a sugestão do ponto, falou, Domitila, o ponto que nós usamos aqui na Índia é um ponto vermelho com aquela tinta que usam para o DOT, o sinal vermelho, e pensando durante a noite, nós chegamos no X vermelho na palma da mão, e desde o início a farmácia, os farmacêuticos, os atendentes de farmácia foram identificados como um porto seguro, um ponto de acolhimento, como as doutoras Daniela e Luciana afirmaram ao início, e nós temos hoje convicção e certeza de que estávamos corretos. E dos farmacêuticos e dos conselhos da Abrafarma, que foi a primeira associação a abraçar de pronto a ideia, vieram esses questionamentos. E um dos questionamentos, doutora Luciana, foi exatamente a questão relacionada à segurança. E essa questão foi respondida pelos senhores mesmos, porque essa campanha, ela tem uma força gigante e ela é dotada de responsabilidade social inequívoca. E na própria Abrafarma, esse relato foi trazido por nós, foi respondido da seguinte forma: nós sim queremos continuar na campanha porque nós temos a impressão e gostaríamos que as juízas, os juízes nos confirmassem se esses agressores, eles têm o hábito de perseguir essas vítimas em locais fora da residência, ou se essas violências, elas são restritas a esse ambiente íntimo, a esse ambiente restrito àquela população que tem acesso a essa violência e, infelizmente, não tem condições de se defender ou de pedir ajuda. E a resposta é positiva. A doutora Vanessa, como bem mencionou, foi a primeira juíza do estado de São Paulo em vara especializada de violência doméstica. Nós, ao início, tínhamos esse número de 37 processos de violência doméstica, e esse número de 37 processos se transformou em 8.000 processos em um ano, porque a subnotificação é evidente. E uma das situações é que esses processos, eles ficam no âmbito íntimo, ele não extravasa, e se nós permitirmos uma via de comunicação, essa via de comunicação, ela é aproveitada. A questão da segurança, ela fica
respondida da seguinte forma: nós não podemos garantir que nada ocorra, que não exista risco nenhum, mas o risco existe em todas as atividades. Nós sabemos que nós vivemos em cidades em que tudo pode acontecer, mas não é o comum o agressor perseguir a vítima ou ir atrás da pessoa que socorre a vítima. Por quê? Além de uma conduta altamente antissocial e reprovável, esses atos são praticados longe das vistas. E esse ato é um ato que ofende não só a nossa lei, como a sociedade. Nós estamos passando por um momento muito delicado, que marcou a nossa história e que nós sempre dele vamos nos lembrar, mas que nós que trabalhamos com a violência contra a população vulnerável, temos uma perfeita visão de que a sociedade ela tem sido cada vez menos tolerante com a violência contra a mulher. Esse é um aspecto positivo, se assim podemos considerar nesse momento da pandemia, e a própria adesão dos farmacêuticos, dos atendentes de farmácia, que foi algo que nós queremos cumprimentá-los e cumprimentá-las sempre. Perguntaram a conselheira, vice-conselheira federal de farmácias, perguntou se nós tínhamos idealizado a campanha em homenagem à Maria da Penha. Eu sou muito sincera em dizer que não, e quem nos trouxe essa lembrança foi a vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia, nos deixou extremamente felizes, mas a campanha foi iniciada nas farmácias por conta do alto respeito que a população tem pelo serviço que é prestado nas farmácias do nosso Brasil. Então, nós não queremos, de forma alguma, colocar os farmacêuticos, os atendentes, em qualquer situação de risco. Por isso, também, como já mencionou a doutora Vanessa, que nós temos dito aos policiais militares, aos comandos gerais das polícias militares dos estados e do Distrito Federal, que os farmacêuticos, os atendentes de farmácia, não devem, claro que nós não damos qualquer ordem, mas é uma orientação nossa, de ordinário, eles não devem ser conduzidos à delegacia de polícia, porque pelo nosso Código de Processo Penal, eles não se ajustam à situação de testemunha e tampouco à situação de comunicante do fato. Evidentemente, se a violência acontece no ambiente da farmácia, eu sou aqui, por mais que vocês possam imaginar que eu seja uma juíza de violência doméstica, eu não sou juíza de violência doméstica, eu sou juíza criminal. E aqui eu já vi meu amigo Patinho, acho que a doutora Vanessa também viu, nosso grande amigo juiz, que nos ensina muito, ele pode confirmar, eu sou juíza criminal, e nós temos muitas ocorrências que acontecem nas farmácias, e que aí sim, claro, os farmacêuticos, os atendentes, eles devem ser conduzidos à oitiva como vítimas ou testemunhas, mas não nessa situação concreta em que eles, acionados pela vítima, vão telefonar a 190 e solicitar esse auxílio a essa pessoa. Então, nós temos esse cuidado de solicitar e de colocar nos protocolos do nosso grupo de trabalho, também pedir às polícias que coloquem em seus procedimentos operacionais próprios que os atendentes de farmácia e os farmacêuticos não sejam conduzidos. Também em respeito ao quadro diminuído que os senhores têm nas farmácias nesse momento específico da pandemia, e sabendo quanto a população necessita dos trabalhos. O sinal vermelho, ele foi pensado também no batom, porque o batom é muito fácil de sair. Nós temos visto e nós sabemos do cuidado nas farmácias com o álcool gel. Os balcões das farmácias têm o álcool gel muito próximo, então a mulher que faz o sinal vermelho com batom, ela pode imediatamente tirar, passar o álcool gel que tem ali no balcão. Então, também foi colocado nas nossas reuniões se o homem depois iria ver o sinal vermelho e agredir a mulher mais ainda. Então, a resposta que a gente traz é essa. E também veio a sugestão de vocês mesmos de que qualquer menção ao sinal vermelho ensejaria a chamada
do 90. E aqui eu sou a prova viva de que isso aconteceu, porque eu fiz um teste numa farmácia de uma rede grande e eu perguntei: vocês conhecem a campanha do sinal vermelho? E a atendente falou: só um instantinho. E a senhora fica calma, só um instantinho. E a hora que eu vi, eles já estavam chamando o 90, e eu pedi a ela, eu me apresentei, falei: olha, eu faço parte do grupo que desenvolveu essa campanha, então, por favor, se a senhora estiver acionando o 90... Não, a senhora fica calma, que eu já estou chegando. Eu falei: não, por favor, a senhora não precisa ligar, só um teste. Ficaram emocionados, quiseram perguntar se tinham ido bem, foram muito bem. Eu só disse que eles precisariam ter perguntado o meu nome, aqui eu já aproveito para deixar, tá tudo na cartilha, mas as informações imprescindíveis são o nome, o número de telefone celular, se possível, o CPF, endereço claro, e o nome da mãe. Esses dados são importantes porque, no caso de a vítima não permanecer no local, porque às vezes ela é uma saída esporádica, ou ela está acompanhada do agressor, nós teremos na base da polícia, e isso não é também responsabilidade da farmácia, o local onde essa vítima poderá ser encontrada. Isso também aconteceu já em uma comarca nossa, e a Polícia Militar foi exitosa em encontrar a vítima. Essa vítima foi conduzida à DEAN, que é a nossa delegacia especializada, onde ela pôde relatar a situação que ela passou. Foi o primeiro caso nosso em São Paulo, e aqui eu também cumprimento os farmacêuticos, porque os farmacêuticos insistiram com a Polícia Militar para que cumprissem o nosso protocolo. Como a doutora Vanessa disse ao início, essa campanha teve que ser lançada de uma forma muito rápida, nós não podíamos perder tempo, nós nos desculpamos se nós não fizermos da melhor forma possível, mas nós sempre temos tempo de ajustar, de contar com a colaboração, de receber sugestões para que possamos alinhar a nossa campanha e prestar o melhor serviço possível. Nós, juízes e juízas, somos prestadores de serviços, estamos totalmente à disposição da sociedade. São aqui as minhas primeiras palavras, eu espero ter respondido a esse primeiro questionamento. Com certeza, doutora, acho que era isso que a gente queria mesmo, né? Desmistificar um pouco esse medo, dar um pouco mais de segurança para quem ainda não a tinha, tá? Quero pegar um gancho aqui de um colega nosso no chat, o doutor Fernando Turini. Ele é de Bauru, né? Então, já pegando o gancho aqui da fala dele, que eu vou repetir, né? Quero explanar um pouquinho para todos que estão nos ouvindo, para vocês também, acho que é uma devolutiva, o que o CRF, né, São Paulo, tem feito em relação à campanha para poder estar estimulando. Aí o doutor Fernando, ele diz assim, né, que lá na seccional de Bauru, eles fizeram uma ação com a Câmara Municipal, com a participação da juíza, da doutora Daniele, e eles iniciaram, né, também com a ajuda, pela iniciativa do vereador, doutor Fábio, eles fizeram, né, o início da campanha, deram início à campanha com a ajuda de todos esses atores. Então, eu acho que a gente vai além, né? O CRF já tem a parceria com o CNJ, com a MB, e aí as seccionais, nas pessoas dos delegados regionais, têm promovido essas ações em todo o estado, para que a campanha realmente ganhe uma extensão maior, tenha uma capilaridade maior, até para a sociedade, que aqui a gente está falando das farmácias, né, do envolvimento das farmácias, mas essas campanhas, elas atingem a comunidade, para que todos saibam, né, da campanha. Então, quero parabenizar o nosso delegado regional aqui, o doutor Nando, por essa ação, o doutor Fábio, que também é farmacêutico, vereador lá de Bauru, e que sempre nos ajuda em todas as campanhas, em todos os desafios do Conselho, ele está sempre parceiro com a gente. E aqui do Conselho a gente iniciou assim, né, com a reunião com vocês, aí a gente sabia que vocês tinham já tido reunião com a Abrafarma,
presidente, Dr. Marcos, né, o nosso presidente, ele também convocou, né, uma reunião, acho que a doutora Domitila participou, com outras entidades também, para estar abrangendo farmácias menores, redes menores. Então, fizemos aí uma nova reunião com a Abrafarma, com a Sincofarma, com a Sebrafar, com a ABC Farma e o Sinfar, e também com a desembargadora, a doutora Ângela, correto? A gente iniciou, né, essa reunião para entender, para já envolver mais farmácias. Eu acho que é importante as farmácias independentes, né, que não estejam ligadas às redes também, que saibam que podem participar da campanha, podem aderir. Acho que isso é muito importante. Então, a gente tem feito essa divulgação através das nossas mídias sociais, chamando, né, esse chamamento para que todo mundo possa participar. Os nossos fiscais também, eles estão treinados e capacitados para orientar os farmacêuticos, né, nas farmácias que eles fiscalizam. A gente também, através do Conselho Federal de Farmácia, né, que foi o primeiro contato aí de vocês, eles pediram o nosso banco de dados da farmácia, né, aqui do estado de São Paulo, de todas as farmácias, que são em torno aí de 17 mil farmácias. O estado de São Paulo concentra o maior número de farmácias, e eles enviaram e-mail também para todas as farmácias que orientando, né, como é que faz a adesão à campanha. Então, a gente tem feito essa série fizemos vídeos, né, o Dr. Marcos falou, inclusive eu fui a primeira a fazer o vídeo da campanha, achei fantástica a campanha, já de início já abarquei, né, acho que como você disse, né, não dá para dizer que não tem risco nenhum, nem que seja um risco 0,001, mas eu acho que a gente tem que pensar na nossa responsabilidade social, né, é um tema que abrange tantas mulheres, e eu acho que a gente tem que pensar, né, a gente tem que pensar muito nas mulheres que sofrem essa violência, não saiu a palavra, solidariedade, né, acho que é muito importante nesse momento, e a nossa responsabilidade social, né, eu acho que independente de ser a farmácia, como cidadão, né, como cidadãos, eu acho que a gente tem obrigação, né, moral e social de colaborar com um tema tão importante aí que vocês lançaram, com essa campanha tão importante. Então, não sei se a Dani quer complementar, mas eu queria tirar algumas dúvidas. Eu acho que tem bastante dúvidas para a gente querendo saber como funciona, então vamos tentar esclarecer para os participantes. Doutora Domitila, para uma farmácia, então, para ficar bem claro, e foi muito bem esclarecido, né? Iniciou-se pelas grandes redes, até pelo tempo que se tinha e a rapidez, mas ele é uma campanha que está aberta para todas as farmácias. Na verdade, há uma necessidade de todas as farmácias. Então, aquelas farmácias que gostariam de participar, como que ela deve proceder? Muito obrigada, eu até agradeço os senhores farmacêuticos, os doutores Fábio e Nando de Bauru. Esse papelzinho aqui é o que eu conversei com a doutora Daniele Mendes, que é a nossa juíza de Bauru, da unidade especializada. Ela ligou, conversou comigo ontem, sabendo da nossa live, fez menção à articulação, cumprimentou essa articulação que está sendo realizada por iniciativa do Conselho Regional e também participando a Casa Legislativa em Bauru. E foi exatamente isso o que a doutora Daniele pediu para que nós conversássemos bastante hoje, porque as farmácias independentes, muitas delas não são associadas e precisam sim celebrar esses termos de adesão. Os termos de adesão estão totalmente à disposição, eles são muito simples, eles são mantidos, não só os de São Paulo, como de todos os estados do Distrito Federal, pela ANB. Nós temos uma lista inteligente, aquela lista que vai se alimentando de forma organizada, por ordem alfabética. Nós estamos organizando cada vez mais essa listagem, e esse termo de adesão, ele pode ser encaminhado para o juiz da localidade, e esse juiz da localidade vai encaminhar a nós, a Pamages, a Comesp, ao nosso grupo de trabalho, para que nós encaminhemos
à AMB, ao nosso grupo de trabalho, ou diretamente à AMB. Nós temos um protocolo de trabalho aqui que está sendo elaborado pela Comesp e pela APAMAGES, e nós preferimos receber esses termos dos nossos juízes dos núcleos regionais, no caso de Bauru, a doutora Daniele Mendes. Cada região tem o seu juiz responsável e vai encaminhar esses termos de adesão para nós. É muito importante a participação das farmácias independentes. Nós temos as farmácias populares também, que podem ser acionadas em cada município, e nós contamos demais com esse auxílio local, porque nessas farmácias as mulheres vão encontrar o auxílio. As mulheres de altíssima vulnerabilidade têm muita confiança nessas farmácias independentes que funcionam, como eu já mencionei, eu não sei nem se eu estou mencionando de forma correta, mas isso foi falado em uma das nossas reuniões, como agentes de saúde, e tem uma grande credibilidade. Uma questão que se coloca muito e que vem também de encontro com essa questão da segurança são os nossos cartazes com o X. Ele faz parte do protocolo. A doutora Vanessa já deixou à disposição o encaminhamento dos cartazes a todas as comarcas para distribuição pelos nossos juízes nos prédios dos fóruns às farmácias das comarcas, inclusive as mais distantes. E a pergunta se deve ou não, se é obrigatório ou não colocar o cartaz com o X vermelho. Faz parte da campanha colocar o sinal vermelho, mas evidentemente não é uma obrigação, e nós nem temos como obrigar, nem queremos passar essa ideia de obrigação, mas o sinal vermelho, ele mostra também um posicionamento contra a violência. E a violência, nós temos acompanhado pelos noticiários como a violência tem sido escancarada contra as nossas mulheres, contra as nossas meninas. Então, nós também optamos por escancarar o nosso repúdio à violência e a nossa ação contra a violência. Então, o que nós temos recomendado, no caso quando vem esses questionamentos, escolher algum local e que entendam mais discreto, se acharem que não é adequado colocar bem na porta da farmácia, mas nós insistimos com maior respeito, e claro, quem não quiser colocar tem total liberdade, na importância do sinal vermelho como um símbolo de participação na campanha, para aquela mulher saber que aquela farmácia está participando da campanha, porque, claro, pode ser que a farmácia não participe e a mulher acabe. Apesar que eu acho que não teremos farmácias que não participem, e assim esperamos. E faça o pedido de socorro naquele determinado local. Vamos pedir para o doutor Marcos. Eu queria só acrescentar um ponto ao que a Domitila falou. Estou vendo aqui o Fernando, de fato, de Bauru, que em Bauru a gente tem a doutora Daniele, que está se empenhando, a gente tem a Cisa, a doutora Mônica, a doutora Marcela. Em cada lugar a gente tem sempre alguns juízes que estão nos ajudando a fazer a divulgação dessa campanha. Mas é muito importante que seja dito, e a doutora Renata Gil, presidente da MB, falou isso no lançamento. Essa campanha foi lançada pela MB e pelo CNJ. Mas o que a gente espera hoje é que essa campanha não tenha dono, é que essa campanha saia para a rua e atinja o maior número de pessoas possíveis. Então, nós, obviamente, da associação local, porque a MB é a Associação dos Magistrados Brasileiros, então nós, na associação local, nos sentimos responsáveis por fazer essa divulgação aqui. Mas tudo que a gente espera é que essa campanha não tenha dono, não seja vinculada a nenhum de nós, que cada um que tenha interesse em divulgar, sente e converse conosco e pegue material. A doutora Daniela Romano também está aqui nos acompanhando, perguntando como é que eu faço para divulgar isso nas farmácias da minha cidade. A PAMAGES está imprimindo os cartazes para que os juízes envolvidos na campanha passem para os farmacêuticos, para as farmácias locais. E aí, cada farmácia, cada seccional que quiser coordenar essa divulgação na sua região, entre em contato conosco, nós transmitimos o material e
e fica à vontade para fazer o encaminhamento. E qualquer dificuldade que tiver em conversar com o comando da polícia, em conversar com o atendimento, com o Ministério Público, traga para nós que a gente também ajuda a fazer. Mas o importante é que essa campanha não tenha dono, ela vá para a rua e ela se espalhe da melhor forma. E as farmácias são o melhor símbolo disso, porque estão em todos os lugares e são acessadas por todas as camadas da população, em todos os bairros, em todas as cidades e onde quer que estejamos. Até para completar, vamos ver na segunda-feira, a gente já conversar com o Dr. Marcos, disponibilizar esse material dentro do nosso portal, fazer um link da campanha até para ficar fácil dos farmacêuticos acharem esse termo de adesão, para que eles possam começar a encaminhar, a aderir à campanha, e também os cartazes, que estão belíssimos. Na segunda-feira a gente já providencia, e nós também temos as seccionais. Temos diversos aqui delegados nossos, das seccionais assistindo, o Nando lá de Bauru, Fernando de Bauru é um exemplo, mas a Rosilene falando se poderia envolver a OAB regional nessa campanha. Então, eu tenho certeza que vocês encontraram aí mais de 20 soldados trabalhando no estado inteiro. Então, essa campanha vai ferver essa semana. Eles vão movimentar as regiões deles e nós vamos fazer a divulgação chegar em cada farmacinha naquela cidade, como a gente comentou, né, doutora Domitila? Lá em Capão Bonito, lá longe, nós vamos chegar com essa campanha. Lu, você quer completar alguma coisa? Não, eu queria só... eu vi várias perguntas aqui no chat sobre as farmácias públicas. Eu sou farmacêutica, atuante na saúde pública, né? E os farmacêuticos estão perguntando, né, se as farmácias públicas podem participar, acredito que sim. Mas se precisa, eu acho que é importante vocês colocarem se precisa essa adesão à campanha, ela tem que ser feita pelo secretário de saúde, pelo prefeito, que vocês falassem um pouquinho, porque os farmacêuticos querem participar, mas eles querem também saber como é que consegue viabilizar, né? Acho que é importante, se vocês puderem. Essa pergunta é ótima e muito obrigada por ter sido feita. O primeiro estado que trouxe as farmácias populares para a campanha foi Mato Grosso do Sul, tem feito um trabalho belíssimo, e sim, existe a necessidade da celebração do termo com o prefeito municipal. Claro, pode ser celebrado pelo secretário municipal de saúde, com a prefeitura, e essas farmácias populares, elas desempenham um papel muito importante, porque elas têm conhecimento da violência, elas acabam recebendo essas denúncias em primeira mão, e nós contamos muito com essa divulgação da campanha e com a participação das farmácias populares. Fica aí uma dica, né? O Nando começou lá em Bauru, essa campanha junto com a Câmara. Eu acho que aí a gente já poderia envolver a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, né, numa grande campanha aí na cidade, para que a gente consiga a adesão aí dos atores envolvidos aí no SUS, né? Muito obrigada, doutora. Nós estamos com o vereador Rodrigo também, que é farmacêutico, lá de Serquilho, a outra cidade pequenininha, que provavelmente o Rodrigo já vai movimentar a cidade para chegar à campanha. Doutora Vanessa, a doutora Domitila, ela trouxe uma questão muito importante. Como que o farmacêutico tem que se comportar no momento que chegar a denúncia? O que ele deve fazer? Para nós é muito novo, então acho que seria importante repetir passo a passo, a partir do momento que a pessoa chega com o X vermelho na mão, o que o farmacêutico deve fazer. Ele também terá que treinar toda a sua equipe, que eu acho que é uma coisa importante, né? É importante porque a pessoa que procura farmácia, ela não sabe exatamente a quem se dirigir ali dentro, ela vai se dirigir a quem tiver à sua disposição, a primeira pessoa que fizer o atendimento. E eu acho que é importante saber que uma pessoa que vai à farmácia fazer essa denúncia é uma pessoa que está com medo, está num limite, não aguenta mais, precisa fazer denúncia e está com medo, porque se ela não está com medo, ela vai para os meios oficiais. Então, quando ela vai à farmácia, ela está indo ao lugar mais próximo, ao lugar onde ela tem confiança de que ela vai ser atendida. Então, é importante que a pessoa que atenda, o farmacêutico e a sua equipe, em primeiro lugar, mantenha calma e seja discreto. Porque é possível que ela esteja sozinha, mas é possível que não esteja. É possível que ela esteja sendo supervisionada. A pessoa que vai atender, ela precisa identificar
se ela pode chamar, deve chamar a polícia naquele momento, se ele tem condições de acionar a polícia ali, se a pessoa está segura para aguardar a polícia, se a pessoa pode aguardar a que a polícia chegue, se isso ocorrer, se ela estiver sozinha, se ela puder aguardar a polícia, ele precisa chamar a polícia imediatamente, acionar o 190 para que essa pessoa seja encaminhada para fazer o registro. Se isso acontecer, o papel do atendente termina ali. Mas pode ser que não seja essa a situação. Pode ser que a pessoa esteja supervisionada, pode ser que a pessoa esteja acompanhada, pode ser que a pessoa tenha poucos segundos para chamar a atenção, para tentar pedir um socorro. E não vai ser a primeira vez que isso vai ocorrer, isso já aconteceu. Então, o que a gente sugere? Que o farmacêutico, a pretexto de preencher uma ficha, a pretexto de preencher um cadastro, a pretexto de solicitar um medicamento que não estaria disponível no momento, colha os dados que ele puder. Um telefone, um endereço, alguma informação que ele consiga colher e encaminhe essas informações para a rede de atendimento imediatamente. A gente teve, por exemplo, a Domitila falava de um caso de uma colega aqui em São Paulo, numa cidade em que a pessoa foi, acionou, a farmácia estava preparada, a farmácia acionou polícia militar, mas a pessoa que foi atender a ocorrência não sabia o que estava acontecendo. A pessoa que foi acionada para atender não sabia o que estava acontecendo. Aquela mulher ficou desesperada e foi embora e não se sabia mais o que fazer com ela. Felizmente, a juíza atuou prontamente, a Comesp, a rede do tribunal, essa mulher foi localizada, a pessoa na farmácia havia anotado alguns dados, aquela mulher foi localizada, o nome foi localizado, entrou na rede de pesquisa, o endereço localizado e ela foi encaminhada e finalmente foi acolhida e fez a denúncia. Porque a pior coisa que pode acontecer é a mulher, porque quando a mulher toma um passo para fazer uma denúncia, essa foi a decisão mais importante de todas. Esse foi o passo mais difícil de todos. Mais difícil do que para audiência, mais difícil do que procurar ajuda profissional, mais difícil do que tudo é a primeira denúncia que ela vai fazer, o primeiro passo. Então, quando ela se dirige à farmácia e faz a denúncia, ela tomou o passo mais difícil desse processo todo. Se ela não for acolhida, na hora que ela tomar esse passo, que ela der esse primeiro passo, se ela não for acolhida, a gente caminha 20 passos para trás. Porque até aquela descida dar um outro passo, a gente vai ter uma série de episódios de violência praticados e pode ser que o próximo passo não seja mais possível. Então, o que é importante? Que de alguma forma ela seja acolhida com discrição. Se pudesse ser acionado imediatamente a polícia, que seja. Se não pudesse, ela for supervisionada, que ela tenha os dados guardados ali por aquele atendente para que ele possa fazer o encaminhamento posterior. E, mais uma vez, em nenhuma das hipóteses, nem quando ele acionar a polícia naquele momento, nem quando ele anotar os dados para encaminhar depois, ele vai precisar atuar como testemunha disso. Ele vai ser a ponte entre essa mulher e os meios oficiais que ela não está conseguindo atingir por conta da pandemia ou de outros fatores. Fantástico, acho que isso é importantíssimo, o acolher, né? O acolher essa pessoa nesse momento tão importante de uma decisão. Nos encaminharam um link com todo o material da campanha, o material está belíssimo, e teve algo no material que também me chamou a atenção. Isso é válido somente para as pessoas que forem até a farmácia. Não adianta a pessoa mostrar o X na hora da entrega do medicamento. Então, hoje a gente está muito com a entrega do medicamento, isso não tem validade, acho que seria importante a gente esclarecer. Nessa situação da entrega do medicamento não é válida, é somente na presença da mulher no estabelecimento farmacêutico. Nossa, pode acontecer sim, doutora Daniele. Isso também foi perguntado e, aliás, foi sugerido também pelos farmacêuticos e foi uma sugestão vinda, acho que também do Mato Grosso do Sul, se não me falha a memória, que queriam também participar da plataforma, que queriam que os entregadores recebessem também um sinal vermelho ou a comunicação da violência para que, chegando à farmácia, pudessem acionar o 190. Então, essa possibilidade também é possível dos entregadores receberem o sinal, claro, desde que
estejam capacitados a tanto, que recebam essa informação das farmácias, e podemos trabalhar nisso. Como a doutora Vanessa falou, nós estamos inteiramente à disposição. A doutora Vanessa fez menção à doutora Daniela Romano, que é da comarca de Indaiatuba, que foi uma das primeiras juízas que já fez articulação. Indaiatuba trabalha muito bem com a Guarda Civil Metropolitana, que já entrou na campanha também. Então, é uma questão de articular, de reunir o Poder Judiciário com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, onde houver, a Ordem dos Advogados do Brasil, os farmacêuticos, Poder Legislativo, Executivo, e desenvolver a campanha da melhor forma e que atenda às necessidades daquela determinada comunidade, daquela determinada região. Nós temos algumas situações que devem ser alvo de uma atenção específica, tem comarcas menores, outras maiores. Nós temos a situação que aqui nós ainda não comentamos, mas o primeiro caso que nós temos de grande sucesso, que foi um caso emblemático, é uma vítima com deficiência auditiva, cárcere privado por muito tempo, e ela conseguiu ajuda porque colocou o sinal vermelho na mão e foi atendida por essa chamada de socorro. E nós também temos a campanha voltada às pessoas com deficiência, ainda queremos avançar, mas todo sinal, e quem puder receber o sinal, vai contribuir demais com a campanha. E um terceiro também pode levar a denúncia à farmácia. Então, essa foi uma questão colocada também. Se um terceiro, na impossibilidade da vítima se conduzir à farmácia, se o filho adolescente, se a vizinha, se uma amiga, pode ir à farmácia e relatar a situação ao farmacêutico, deixar o endereço, deixar os dados, e a polícia vai ser acionada para atender a diligência. Então, a resposta é sim para as duas perguntas, para o empregador e também para a terceira pessoa que leva a notícia de violência ao farmacêutico. Luciana, quer completar alguma coisa? Não, eu acho que as minhas dúvidas estão contempladas. Quero só agradecer, né, mais uma vez, a escolha, né, das farmácias nesse projeto. Para a gente é muito importante isso, é um acalanto para a gente, né, é um carinho saber que a gente tem o reconhecimento da sociedade, do judiciário, para a gente é bastante valoroso, né, e participar de uma campanha tão importante e ajudar tantas mulheres. Então, é um prazer imenso. Então, contem com o CRF durante todo esse período que perdura essa campanha, e outras campanhas que virão, com certeza, né? O canal está aberto, e acho que é isso, o Conselho Regional de Farmácia está de portas abertas, né, para vocês. Quando vocês precisarem, só nos acionar, e deixar aqui um recado também para todos os farmacêuticos que procurem os nossos delegados regionais para que possam fazer essas ações integradas, né, com a OAB, com a Câmara, com as prefeituras, com os vereadores, com as juízes, né, das suas comarcas, que eu acho que a gente ganha, né, a gente agrega muito mais valor à campanha, muito interessante. Então, os nossos delegados estão aí para isso, né, para atender a comunidade, para atender os nossos farmacêuticos, os anseios. Eu acho que essa campanha, ela tem um valor imensurável. Então, doutora Vanessa, doutora Domitila, acho que essas são minhas últimas palavras. Quero, de fato, agradecê-las pelo convite, por essa parceria, e, mais uma vez, estamos aí, contem conosco. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, eu que agradeço o empenho de vocês nessa campanha, eu agradeço a participação, eu agradeço a divulgação, agradeço o envolvimento das farmácias para nós foi assim a peça de ouro da campanha. As farmácias se envolveram com vontade, com dedicação, com empenho nessa campanha, e foi isso que propiciou. Na verdade, esse envolvimento da farmácia é o que faria a diferença se a campanha daria certo ou não. E ela tem sido o sucesso que a gente tem visto em todas as mídias, nas ruas.
Acho que essa parceria é uma parceria, de fato, que deve continuar, ela funcionou muito bem, a capilaridade de vocês, o contato de vocês com o público é ímpar, e a gente só tem a agradecer vocês fornecerem esse veículo para que a gente venha aqui expor os nossos projetos. A gente fala muito que as pessoas não conhecem, o judiciário é um poder muito pouco conhecido das pessoas, as pessoas não conhecem os juízes, não conhecem o que o judiciário faz. Então, para nós, essa possibilidade de estar aqui conversando com vocês, na rede social de vocês, com o público de vocês e com o público que está assistindo, para nós é imensamente gratificante e importante. Então, do nosso lado também, nós estamos à disposição, todas as campanhas que puderem ajudar a sociedade, que nós pudermos fazer em parceria, nós estamos à disposição, que seja um canal aberto para muitos outros projetos. Obrigada, doutora. Você falou em parceria, né, em conhecer o mundo dos juízes. Para a gente começou a desmistificar, porque a gente também tem uma parceria com o TJ, na Comissão de Saúde, no tema judicialização. O CRF tem uma cadeira, né, membro dessa comissão, eu represento o CRF nessa comissão. Então, a nossa relação com os juízes e desembargadores sempre foi muito feliz também nessa comissão. Então, quero agradecer em nome da doutora Cláudia, da doutora Cíntia, da doutora Maria Isabel, prontamente sempre nos atendeu. Nós já fizemos vários fóruns juntos, o CRF promoveu, elas vieram, participaram, inclusive a doutora Maria Isabel participou do último congresso com a gente, né? Então, a doutora Cíntia. Então, foi assim, já foi uma experiência muito bacana. Então, a gente agradece, de fato, essas portas que vocês nos abrem. Muito obrigada. Doutora Domitila, gostaria de fazer as últimas... Sim, claro. Essa ação é uma ação de altíssima responsabilidade social. Acho que por isso que a participação ela traz tanta alegria, ela traz um sentimento de dever cumprido, é uma campanha de amor, e aqui eu estou parafraseando a minha colega juíza de Piauí, hoje teve a campanha no estado. E nós, juízes, nos identificamos demais com os profissionais de saúde, porque enquanto os profissionais de saúde tratam da dor, da doença do indivíduo, nós também tentamos colaborar tratando da doença, da dor social. Então, tenham em nós companheiros, companheiras, e nós faremos de tudo, estaremos sempre aqui para que não só essa campanha dê certo, mas como bem falou minha amiga, minha colega, minha parceira, Vanessa, que várias outras campanhas venham e que elas surjam no momento necessário e acabem, e que nós continuemos a trilhar um caminho na direção da paz, que nós que lutamos tanto pela saúde das pessoas e pela saúde social, é o nosso desejo, é o nosso sonho. Nós somos movidos e movidas por isso. É uma grande satisfação nossa estar aqui. Nós trazemos também o abraço da Comesc, do nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Associação Brasileira dos Magistrados, do Conselho Nacional de Justiça. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço, muito obrigada. Vindo nessa linha, já teve uma sugestão que foi fazer contra os idosos, que também é um outro problema. Então, eu acho que vocês têm um trabalho aí pela frente enorme. Primeiro, eu gostaria de agradecer a doutora Domitila, a doutora Vanessa, pela disponibilidade numa sexta-feira à noite de estar conversando. O CRF está de portas abertas, nós só vamos vencer as injustiças se unir forças. Eu acho que isso mostra a questão de união de entidades muito fortes contra um tema muito complicado. Então, a sociedade que está ganhando com essa ação. Enquanto mulher, minha gratidão à força de vocês, ao trabalho. Eu me coloco muito na situação de quem passa por isso, e se não fosse por vocês, eu tenho certeza que seria pior. Então, gratidão enquanto mulher, a todas as mulheres. A campanha, eu tenho certeza que essa semana o Estado de São Paulo vai ter um diferencial. Nossos delegados que estão aqui participando estão empolgados em começar a fazer as ações nas suas regiões. Então, tenho certeza que nós vamos ter resultados maravilhosos.
Então, vamos encerrar, a gente conseguiu passar em 1 hora numa conversa deliciosa, passaríamos muito mais, mas eu gostaria de fechar com um vídeo que o material de vocês, eu senti a delicadeza, o carinho como vocês prepararam. Então, eu vou passar o vídeo para a gente poder encerrar a nossa live. Mais uma vez, muito obrigada. Só estou tentando, só um minutinho. Isso chama milhões de janelas abertas no computador, sabe? Quando a gente abre milhões de coisas para trabalhar, e aí não acha a janela realmente que tem que... Às vezes, o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A polícia militar será chamada. Você não está sozinha. Sinal vermelho contra a violência doméstica. Boa noite a todos. Muito obrigada, Vanessa, acho que a Lu caiu, Domitila, um prazer tê-las comigo, com a gente. Obrigada.